Bom dia, turma. Hoje a gente vai discutir sobre os métodos de investigação em patologia e o enfoque vai ser no tema de biópsia. Em outro momento de aula, a gente estará discutindo sobre citologia esfoliativa, tá? Só que antes de eu poder descrever para vocês sobre o que é uma biópsia, quais os principais tipos desse método de investigação, eu vou abordar inicialmente sobre quem é o profissional, né, que é o grande responsável pelos diagnósticos anatomopatológicos dentro de um serviço de saúde. Ou seja, quem de fato é o patologista. Né? A gente sabe que na rotina clínica, muitas vezes, vocês, enquanto cirurgiões dentistas, com formação, seja, por exemplo, na estomatologia, ou mesmo na área da cirurgia, vocês podem realizar, né, diante de um paciente apresentar uma lesão oral, a biópsia. Mas vocês vão precisar emitir essa amostra do material coletado para avaliação por um profissional que é o responsável, né, por esse diagnóstico anatomopatológico, né, que na verdade esse profissional tem a formação na área da patologia, tá? Então a gente sabe que o patologista, seja ele da área médica ou mesmo cirurgião dentista, ele precisa, após a graduação, ter uma formação voltada, né, para essa área específica. Então, vocês fazem a graduação e depois vocês vão se especializar na área da patologia para poder ser habilitado, né, a conferir esse diagnóstico anatomopatológico quando vocês receberem uma amostra, né, de uma dada lesão, seja ela, né, uma lesão específica da cavidade oral. Então a gente precisa ter a formação enquanto cirurgiões dentistas, mas em seguida fazer a especialização na área da patologia oral, tá? Então a gente sabe que o patologista ele ficava muito restrito antigamente ao laboratório. E hoje ele faz parte, né, ele consegue se inserir em vários cenários, fazendo parte muitas vezes de uma equipe multidisciplinar, né, e muitos conseguem manter uma boa interação entre os profissionais e até mesmo os próprios pacientes, né, tendo em vista que muitas vezes para o diagnóstico a gente precisa manter esse elo, né, sobretudo com os profissionais, para poder, né, ter clareza e certeza mesmo do possível diagnóstico que a gente vai estar emitindo para o nosso paciente, tá? Então, assim, para a gente ser patologistas, nós precisamos ter essa formação, essa especialidade obtida após realmente a graduação na área de odontologia, tá? Então a gente vai ver que realmente o patologista, ele, como eu falei hoje, ele se insere em vários cenários, tem um grande papel em destaque, por exemplo, nas pesquisas, não só, né, para o diagnóstico, como eu falei para vocês, que é chamado diagnóstico anatomopatológico, né, mas ele se insere tanto no ensino quanto nas pesquisas e realmente para conferir um dado diagnóstico, tá? Então, o grande produto emitido pelo patologista, né, a gente está falando agora na área do patologista oral, tá? Oral e bucomaxilofacial, a gente está falando, né, que eles emitem como produto um laudo, né? E é nesse laudo que a gente vai ter de forma geral as informações sobre a lesão, o próprio diagnóstico. Até em alguns momentos a gente consegue colocar alguma sugestão terapêutica também, tá? Então isso é muito importante. Então quem já teve algum familiar que realizou algum tipo de biópsia, vocês percebam que, né, para o médico poder direcionar o tratamento, ele precisa antes ter em mãos esse laudo que foi emitido pelo patologista,
tá? E aqui só para vocês verem um exemplozinho de laudo, né? Então, aqui tem na parte superior a identificação do paciente, e aqui a descrição mesmo do laudo. Então, aqui a gente tem a chamada macroscopia e logo abaixo a gente tem a microscopia, que ele vai descrever as características, né, observadas histologicamente. Aqui embaixo vocês podem notar o diagnóstico e aqui embaixo o profissional habilitado, o patologista, né, especializado, que avaliou aquela amostra, né, encaminhada, né, por um cirurgião estomatologista, por exemplo, tá? Então, assim, esse laudo vai variar de instituição para instituição, mas a estrutura é essa que vocês estão vendo aqui, de forma geral, né? Os dados de identificação, e aqui a gente tem a parte descrita da macroscopia e da microscopia. Veja assim, macro, que é a avaliação geral, né, do fragmento recebido lá no laboratório. Então, quando o patologista receber, ele vai avaliar. Então, por exemplo, aqui ele descreve, consta de um fragmento de tecido mole, de coloração esbranquiçada, consistência borrachoide, formato irregular, superfície rugosa, medindo tantos centímetros, tá? E na micro, ele avalia através de uma lâmina, né, a avaliação, faz, na verdade, uma avaliação histológica, tá? Aqui, então, ele descreve a característica do tecido. Então, a gente tem um epitélio pavimentoso estratificado paraceratinizado. O tecido conjuntivo tem áreas de intensa deposição de fibras de colágeno. Ele é ricamente celularizado. Tem material calcificado compatível com trabéculas ósseas e cemento, né? E o diagnóstico foi de fibroma ossificante periférico, tá? Então, eles precisam desse, né, vocês enquanto estomatologistas ou outro profissional, né, com outra especialidade, vocês vão precisar, né, do laudo emitido para poder direcionar o tratamento, certo? Então, se a gente fosse ver o termo estrito, bios significa vida e ópsis, aparência, visão. Então, aqui a gente tem uma imagem de um paciente com uma lesão oral. Essa lesão a gente vê claramente que é uma lesão nodular. E essa lesão ela foi completamente removida, né, como vocês estão vendo aqui nessa imagem inferior. E quando ela chega ao laboratório, né, para ser avaliada, esse material ele precisa ser processado até que a gente tenha a confecção final dessas lâminas aqui, né? E através dessas lâminas que a gente vai conseguir fazer a avaliação microscópica. Veja que essas lâminas têm cores, tonalidades um pouco arroxeadas, por vezes mais rosadas. Isso são os corantes que são aplicados para a gente poder conseguir visualizar através do microscópio, tá? Então, a biópsia é um procedimento que vai ser realizado para a remoção de um fragmento de tecido para ser avaliado, né, por meio do exame anatomopatológico. Tá? Da mesma forma que essa imagem que vocês estão vendo aqui, esse paciente tinha uma lesão nodular em mucosa jugal direita e essa imagem demonstra que essa lesão ela foi completamente removida e esse fragmento removido ele precisa, né, ser enviado para um laboratório e assim lá o patologista poder fazer essa avaliação anatomopatológica. Tá? Então, todo o material, todo o fragmento de tecido que vocês removerem do paciente, vocês precisam encaminhar para o laboratório. Tá? Nada vai ser descartado e sim direcionado para o serviço, né? E sim deverá ser devidamente avaliado. Tá? Então, tem alguns momentos que a gente precisa saber indicar uma biópsia no paciente e quando também ponderar a necessidade de uma biópsia, tá? Tem situações que são de extrema necessidade vocês indicarem uma biópsia. Por exemplo, se algum achado sugerir que o paciente tem uma situação de neoplasia maligna,
tá? Então, se a gente suspeita que o paciente tem, por exemplo, um carcinoma escamocelular, que é uma neoplasia maligna mais comum, né, em cavidade oral, a gente tem a obrigatoriedade de direcionar o quanto antes para esse procedimento de biópsia, tá? Uma outra situação, né, quando a avaliação clínica não apoia o diagnóstico definitivo. Então, muitas vezes eu suspeito de uma lesão por trauma, mas à medida que o tempo passa, né, esse paciente vai retornar daqui a 20 dias, a gente vem acompanhando ele e vê que a lesão ela não houve uma regressão, não teve uma melhora no quadro, e aí eu já não suspeito mais de lesão traumática, eu já indicio para, né, um outro tipo de neoplasia, por exemplo, benigna, aí eu também posso lançar mão da biópsia, tá? Lembrar, gente, que se eu suspeito inicialmente de uma lesão por trauma, normalmente essas lesões traumáticas ela tem um período curto para regressão, cerca de 7, 14, 20 dias, né? Se a gente observa que a lesão, o paciente relata pra gente a presença daquela área ulcerada, vamos pensar assim, lateral de língua, ela veio progredindo há mais de 3 meses, não cicatriza, a gente precisa ter atenção, porque às vezes a gente pensa a priori ser uma lesão traumática, mas quando a gente vai se deparar, já pode ser um quadro de lesão maligna, tá? Então, ter muito cuidado, porque a gente tem as indicações, né, de quando realizar a biópsia, tá? Sempre ter em mente, se tem uma lesão que eu suspeito de ser maligna ou potencialmente maligna, eu preciso, né, claramente, né, indicar realmente uma biópsia, tá? E o que chama atenção para o fato de uma lesão que tenha suspeita de malignidade? Né, lesões ulceradas que crescem rapidamente, que tem mais de 2 semanas de duração, tá? Porque, como eu falei para vocês, lesões traumáticas elas têm um curto período, né, de regressão, então ela perdura até 20 dias, né? Se passa disso e não melhora o quadro da ulceração, a gente precisa ficar em alerta realmente, porque pode ser uma lesão com suspeita de malignidade. Lembrar que às vezes, quando vocês vão fazer a palpação, vocês sentem, né, ao redor da lesão a área bem endurecida, fixa, tá? Então isso também fica, né, a atenção diante do fato da lesão possivelmente ser maligna, tá? E é claro que, né, para a gente poder indicar biópsia, muitas vezes a gente precisa realizar uma série de exames complementares, né, em associação a isso, né, para poder seguir uma linha de diagnóstico. Então, às vezes eu preciso indicar exames por imagens, exames laboratoriais, tá? E, como eu falei para vocês, né, indicar, por exemplo, a biópsia, tá? Então, esses exames complementares são importantes para a gente poder seguir realmente uma linha de diagnóstico, tá? E estar atento, porque tem situações que a gente não tem necessidade de indicar, né, biópsia naquele momento, tá? Sobretudo quando estiver diante de alterações de desenvolvimento, né? Então, como exemplo, a gente viu em outra aula a priori, o tórus palatino. Então, a gente sabe que o tórus é uma exostose óssea, um crescimento ósseo. Então, não tem necessidade de a gente fazer uma biópsia para dizer para o paciente que ele tem tórus palatino. O diagnóstico aqui é basicamente clínico. Esse paciente aqui, ó, ele faz uso de prótese total. E a sua prótese, né, ele fazia uso há mais de 20 anos. Então, o paciente que não tem cuidado com a prótese, quanto à higiene, ele não remove ao dormir. Então, fiquem alerta, porque essas áreas avermelhadas, como vocês estão vendo, que a gente chama de áreas eritroplásicas em região de palato, possivelmente é um quadro característico de uma candidíase atrófica,
Então, antes da gente estar indicando, por exemplo, biópsia aqui, a gente precisa ficar em alerta, ver a condição da prótese, né, se ela está mal adaptada, uma prótese com a condição precária de higiene, verificar também a necessidade de vocês prescreverem antes um antifúngico, orientando também esse paciente à remoção noturna da prótese, ou até mesmo o não uso dessa prótese e a troca por uma nova. Tá? Então, tudo isso vai ser avaliado e vocês vão ver que vocês pedem para eles retornarem dentro de um prazo de 20 dias. Quando eles retornarem, essa região de palato já está com um quadro de melhora muito considerável. Tá? Então, ele aderindo ao tratamento, fazendo o uso do antifúngico, não utilizando mais aquela prótese, mantendo a higiene, claramente aqui a gente vai ver uma melhora considerável, sem necessidade também de indicar biópsia no primeiro momento, tá? Um outro quadro clássico de candidíase é chamada candidíase pseudomembranosa. Essa que a gente viu anteriormente é atrófica, que é quando a gente tem essas áreas bem avermelhadas, tá? Na pseudomembranosa a gente vê claramente a presença de membranas, né, esbranquiçadas, que são facilmente destacáveis com auxílio de uma gaze ou de uma espátula de madeira. Isso é o que caracteriza muito bem a candidíase pseudomembranosa. Tá? Então, a gente está vendo aqui claramente que é uma situação, um quadro marcante de uma infecção fúngica, tá? Então, da mesma forma, a gente vai prescrever antes o antifúngico, orientar esse paciente quanto à higiene e manter esse acompanhamento, e a gente vai ter uma melhora significativa com a adesão ao tratamento, tá? Um outro quadro também que a gente viu é a chamada língua geográfica ou glossite migratória benigna. Então, a gente vê que além da glossite, esse paciente também tinha uma língua fissurada. Então, a gente também não indica biópsia para poder dar o diagnóstico. Essas situações que eu tô falando para vocês, o diagnóstico ele é basicamente clínico. Vocês avaliam a história, né, por meio da anamnese e fazem um exame físico intraoral e vão ver o aspecto, nesse caso aqui, da língua, em região de dorso. A gente vê claramente áreas erosivas e o paciente relata que há uma sintomatologia dolorosa, há ardências, momentos de ardência, vai ver que há uma mudança dessas áreas de erosão ao longo do tempo, na região de dorso de língua, o que caracteriza essa famosa língua geográfica, tá? Então, a gente acabou de ver momentos que a gente realmente precisa indicar biópsia e tem outros que não há necessidade porque o exame clínico, né, já é suficiente para a gente poder dizer que ele tem uma língua geográfica, que eles apresentam os grânulos de Fordyce, que a gente viu na aula retrasada também, tá? Então, estejam atentos a isso, porque não é o paciente chegar com a lesão oral no consultório que vocês vão direcionar imediatamente uma biópsia. Negativo, tá? Então, vocês precisam avaliar antes realmente se há ou não indicação, tá? E estar atentos também, né, quanto à condição sistêmica de alguns pacientes, porque às vezes eles podem ser diabéticos, hipertensos, serem hemofílicos, e aí como a gente está falando, por exemplo, de um procedimento cirúrgico, vocês precisam ter cuidado para não ter nenhuma intercorrência durante o atendimento, tá? Então, por isso que a gente solicita exames laboratoriais para ver se as taxas estão dentro do padrão, né, de normalidade que dê para a gente fazer o procedimento com segurança, tá? E ficar em alerta também quando o paciente apresentar uma lesão chamada de hemangioma ou melanoma, tá? Então, a gente sabe que o hemangioma é uma lesão de origem vascular, tá? Então, se é um hemangioma muito grande e a gente for fazer uma biópsia, por exemplo, incisional, ter cuidado porque a gente pode se deparar
com alguma intercorrência durante o procedimento, já que esse paciente pode ter um quadro de hemorragia, tá? Então, cuidado. E uma outra situação é o paciente com melanoma, né, que é uma lesão maligna. Então, também a gente evita fazer, manipular essa área, né, da lesão de melanoma. E realmente, porque o melanoma apresenta células malignas que conseguem se desprender muito facilmente. E aí conseguem se disseminar para outras regiões, tá? Então, lesões como hemangioma e melanoma, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado para não ter, né, nenhuma intercorrência durante, né, ou pós mesmo procedimento, tá? Então, aqui só como exemplos, se a gente tem uma lesão pequena, pontual, né, de hemangioma, ainda assim a gente consegue até fazer a biópsia, mas vocês podem perceber que nessa região posterior de língua a gente tem uma área bem extensa de hemangioma. Então, muito cuidado com essas lesões vasculares, porque a gente pode estar diante de uma lesão que a gente não consiga ter controle durante a cirurgia, já que nessas áreas a gente tem inúmeros vasos, então é uma área ricamente vascularizada. E aí eu vou mostrar para vocês que a gente tem basicamente 4 tipos de biópsia: a incisional, excisional, de punção aspirativa ou por congelamento, tá? Então aqui, como o próprio nome já faz uma alusão, a biópsia incisional, a gente tem um procedimento cirúrgico em que a gente vai remover parcialmente a lesão. Se eu falar de biópsia do tipo excisional, eu vou remover por completo, tá? Então, fiquem atentos quanto a isso. Então, observem aqui, tem essa lesão aqui, né, representada por esta imagem, e aí vocês observem que a gente removeu apenas um fragmento, então a gente chama de biópsia incisional, tá? Lembrar que quando eu vou fazer biópsia incisional, quando estiver em um local de difícil acesso, né, uma área mais complexa para a gente poder remover, e quando essas lesões forem lesões que a gente tenha suspeita de malignidade, tá? Então, lembrem, gente, se eu tenho uma lesão que eu suspeito que o paciente tem um câncer em cavidade oral, por exemplo, vocês não podem remover essa lesão por completo. A gente remove apenas um fragmento dela, tá? E aí, com o diagnóstico, por exemplo, de carcinoma escamocelular, eu aí consigo encaminhar para um serviço de oncologia e lá vai ser planejado toda a remoção do tumor, certo? E vejam que, né, o tipo de incisão que vocês fazem para remover parcialmente essa lesão é chamada de incisão em forma de cunha. E vocês devem remover com certa profundidade, tá? Porque não adianta fazer uma biópsia mais superficial em que eu não tenha profundidade, e aí vocês vão ver que muitas vezes o patologista vai emitir material insuficiente para análise. Vocês precisarão repetir novamente a biópsia, tá? Então, cuidado para poder fazer o procedimento cirúrgico de forma correta e assim evitar repetição novamente de uma biópsia, tá? Então, a gente vai ver que tem lesões que pode se apresentar em mais de uma região. Às vezes a gente pode escolher uma área mais apropriada para fazer essa biópsia incisional. Esse paciente aqui, por exemplo, tinha líquen plano, essas áreas brancas com aspecto estriado, tá? E aí a gente vai eleger uma área melhor para análise, tá? Tem pacientes que têm essa lesão aqui chamada de pênfigo, ou que é muito parecida às vezes com líquen e o próprio pemfigoide, tá? Então a gente também vai avaliar uma área mais propícia. Às vezes a gente pode eleger 2 áreas de biópsia, tá? Essa lesão aqui, ó, que vocês estão vendo,
que tem áreas brancas e ao redor a gente também tem um pouco de áreas eritroplásicas, ou seja, avermelhadas, a gente precisa tentar remover com certa clareza, né, a fim de tentar pegar o máximo possível de áreas para serem avaliadas, tá? Então, aqui a gente poderia pensar já em um carcinoma escamocelular, que é o tumor maligno mais comum em cavidade oral, tá? Então, lembrem, se eu tenho uma lesão que tem possibilidade de ser maligna, a gente sempre opta realmente pela biópsia do tipo incisional, tá? Então, aqui veja mais uma vez essa imagem, ó. Quando a biópsia ela é rasa, muitas vezes eu vou precisar repetir a biópsia, porque não vai ser possível chegar a uma conclusão diagnóstica. E aqui a gente já vai ver que essa incisão em cunha ela é mais aceitável diante do fato de ela manter certa profundidade, tá? Então, a técnica cirúrgica, isso vocês vão ver em outro momento da disciplina de cirurgia, tá? Eu só quero que vocês entendam a necessidade de fazer uma biópsia, né, aplicando a técnica correta para se evitar repetição do procedimento, tá? Aqui a gente tem a biópsia excisional, que é quando eu consigo remover por completo. Então, na outra imagem, a gente removeu apenas um fragmento. E aqui a gente está removendo completamente essa lesão, tá? Então, em lesões que têm características de serem benignas, a gente pode remover completamente, tá? Lembrar que normalmente a gente deixa uma margenzinha de segurança de 2 a 3 milímetros, né? Lembrar também de remover com certa profundidade para poder remover completamente a lesão, tá? Aqui a gente vai ver, deixa eu passar aqui que eu me perdi, pronto. Aqui uma lesão, como vocês estão vendo, é região anterior de língua, uma lesão pequena, com aspecto de ser benigna, então a gente consegue classicamente remover, né, por meio da biópsia excisional. E acaba que a remoção por completa funciona basicamente como se fosse o próprio tratamento, porque eu estou removendo completamente aquela lesão, tá? Então, a incisão, nesse caso aqui, é em forma de elipse. Então, incisões elípticas com profundidade suficiente, tá? Porque senão vai ficar algum fragmento ainda de lesão, né? E aí, muitas vezes, essa lesão ela pode recidivar, então a gente precisa remover, né, por completo. Então, por exemplo, essa lesão que a gente tinha aqui, ó, em mucosa jugal esquerda, próxima à região de ângulo de boca, a gente vai ver que é uma lesão nodular, pequena, que classicamente a gente removeu por meio de uma biópsia, né, do tipo excisional, e o diagnóstico, quando a gente recebeu o laudo, foi de fibroma, que é uma lesão muito comum, né, proveniente, é uma lesão oriunda, né, que é desenvolvida a partir de trauma crônico, tá? Um outro caso aqui também, vocês estão vendo que esse paciente tinha em lábio superior, essa lesão nodular, então ela foi completamente removida. E aí a gente vai ver que eu não vou entrar em detalhes da técnica, né? Como vocês estão vendo, como é um procedimento cirúrgico, vocês precisam anestesiar, né? Ter um campo operatório limpo. Isso aí vocês vão ver as técnicas na disciplina de cirurgia, tá? O que eu chamo a atenção de vocês é o fato de que quando vocês removerem aquele fragmento para análise anatomopatológica, vocês precisam colocar ele em uma substância contendo formol a 10%. E lembrar de colocar a substância de formol 10 a 20 vezes o volume da amostra, tá? Então, às vezes a gente coloca quase nada de formol e a peça ela fica, né, sem estar submergida na substância. Então, aí, muitas vezes, não é o indicado. Então, tem que ter cuidado
a forma como a gente vai acondicionar a amostra, tá? Então, o protocolo, né, depois que vocês realizam a biópsia na clínica, é vocês, depois que removeu aquele fragmento, vai acondicionar esse fragmento em um recipiente contendo formol a 10%, né? E esse material, esse coletor, ele precisa ser direcionado para o laboratório, né? E junto com esse coletor contendo a amostra, vocês precisam enviar junto uma ficha de biópsia, tá? E é nessa ficha que vem toda a identificação do paciente de vocês, vem contando um pouquinho da história da lesão, então a gente vem descrevendo lesão nodular, localizada em mucosa jugal, direita, tá? Vai descrever o que foi realizado, então foi uma biópsia excisional, e o material fixador foi o formol a 10%. Vocês precisam trazer qual hipótese de diagnóstico, então foi um fibroma, é um lipoma, qual a suspeita diagnóstica de vocês, a identificação enquanto cirurgiões dentistas e a data, tá? Então, além do coletor contendo a amostra, vocês precisam enviar essa fichazinha de biópsia junto para o laboratório. Porque vejam, pessoal, o patologista, né, muitas vezes ele não está vendo o paciente, ele não vê a lesão, ele não está vendo as características clínicas daquela lesão. Ele está lá no laboratório e apenas recebe o fragmento. Tá? Então, tem muitos casos que eu preciso, muitas vezes, manter o contato com o dentista, com o estomatologista, para poder discutir algumas características da lesão e assim eu conseguir fechar um diagnóstico. Tá? Então, é por isso que vocês precisam mandar essa ficha de biópsia, porque através dela pode ter alguma informação importante que vai ajudar o patologista a dizer que, de fato, aquela lesão corresponde a, né, um fibroma ossificante periférico, a um carcinoma escamocelular. Então, tudo isso é muito relevante, tá? E aqui para vocês verem que no próprio coletor vocês precisam colocar o nome do paciente, muitas vezes até a idade e a data do procedimento, certo? Então, fixar em formol a 10%. E lá no laboratório, como eu falei, o patologista vai fazer primeiramente a avaliação macroscópica e depois essa amostra que está aqui nesse coletor, ela vai precisar ser processada até que a gente chegue à fase final, que é a confecção da lâmina. E é com auxílio da lâmina que a gente vai conseguir fazer toda a avaliação anatomopatológica com auxílio do microscópio, tá? E por fim a gente vai lá e descreve o diagnóstico, né, final daquele caso. Tem situações que com a técnica convencional eu não consigo chegar ao diagnóstico, tá? Então eu preciso lançar mão de outras técnicas como a imunohistoquímica para poder, né, ter a conclusão diagnóstica, tá? Mas de forma geral, né, com as técnicas convencionais, a gente até consegue dar o diagnóstico para o nosso paciente, tá? Então, aqui só para vocês verem mais um exemplo de laudo. Então, aqui a gente tem um laudo histopatológico, aqui tem a parte da identificação, a descrição das características macroscópica, aqui microscópica, e por fim, diagnóstico. Aqui ele fala diagnóstico de quelite actínica, né, que é uma lesão que dá muito em pacientes de cor de pele mais clara e que trabalham expostos ao sol e não fazem uso de qualquer proteção. Então, há um acometimento de lábio inferior, em que esse lábio começa a ficar mais atrófico e há o desenvolvimento dessa lesão que é chamada de potencialmente maligna. E ainda ele coloca uma consideração aqui embaixo, ó. Sugere-se acompanhamento rigoroso para esta lesão por tratar-se de uma condição com potencial de transformação maligna. As margens da lesão encontram-se comprometidas, tá? Então, vocês precisam saber interpretar esse laudo aqui, né? Vocês fizeram a biópsia, mas vocês vão receber esse laudo de volta,
né? E aí vocês precisam saber interpretar o que é uma quelite. Quelite é uma lesão potencialmente maligna provocada pela exposição solar excessiva, né? E que acomete essa região de lábio inferior. Então, orientar o paciente de vocês quanto à proteção, né? Com uso de chapéu, uso de protetor labial, protetor solar e acompanhamento rigoroso desse paciente, tá? E é que a gente vai ver que quando há uma lesão em tecido duro, às vezes a gente precisa fazer, lançar mão de exames complementares, como eu falei para vocês, e um deles é o exame de imagem. Então, às vezes a gente pede uma radiografia panorâmica, uma tomografia, e a gente também faz um procedimento que é chamado de biópsia por aspiração, tá? Então, é pra gente ver qual é o conteúdo que tem dentro daquela lesão, tá? Então, por isso que a gente faz a chamada biópsia de punção aspirativa. Então, a gente vai ver se, quando a gente aspirar aquele conteúdo, a gente vai ver que se sai, na verdade, um líquido mais amarelado ou citrino, podendo ser lesões císticas. Se sai pus, então lesões abscedadas, sangue, é porque ali há lesão vascular. Ou se vocês aspiram e a gente só percebe que tem saído ar, né? Então, ali pode ser tão somente uma cavidade óssea traumática, tá? E aí, a depender do conteúdo, vocês podem enviar também para análise histopatológica ou para uma cultura microbiológica, tá? E aqui só para vocês verem a biópsia de punção aspirativa. Então, se a gente tem uma lesão que tem suspeita de ser uma lesão de conteúdo fluido, ou mesmo lesões intraósseas, como eu acabei de falar para vocês, antes da gente fazer um procedimento cirúrgico, a gente pode fazer a aspiração só para se atentar quanto ao conteúdo que ali tem. Então, com a seringa de 5 ou 10 ml ou uma agulha de calibre 18, a gente aspira o conteúdo, tá? E aí a gente vai ver que aspirando, como vocês estão vendo aqui, ó, vocês palpam e vão sentir realmente uma consistência mais fluida. E aí aspira só para poder perceber qual seria o conteúdo que tem ali, tá? Então, a gente chama de biópsia de punção aspirativa. E, por fim, a gente tem a biópsia por congelamento, né? Então, a biópsia de congelamento é realizada mais em ambiente hospitalar, porque o material ele é removido, né? E imediatamente esse fragmento, né, ele é submetido ao frio intenso. E assim o pessoal da técnica lá vai, corta e examina durante ainda o procedimento cirúrgico, tá? Então, é bom, muito bom, sobretudo quando o paciente tem um quadro de tumor maligno. Então, em ambiente hospitalar tem todo um aparato para poder fazer a biópsia de congelamento, em que o médico, o cirurgião, por exemplo, de cabeça e pescoço, ele remove um fragmento da lesão, né? E aí já conseguem cortar o fragmento e no mesmo momento da cirurgia, aquele fragmento já é examinado para ver se ele consegue, enquanto cirurgião de cabeça e pescoço, ele consegue avançar mais ainda na cirurgia ou se ele já finalizou toda a remoção de forma completa, de maneira que não tenha ficado margens comprometidas, tá? Então, essa é uma outra opção. Como eu falei para vocês, não é comum a gente ter isso na rotina, é mais na nossa rotina odontológica a gente mais se depara com a biópsia do tipo incisional, que é em que a gente remove apenas um fragmento, ou excisional, tá? Às vezes a gente pode fazer uso, né, lançar mão da biópsia de punção aspirativa para a gente ver o que tem ali dentro. Se é sangue, se é pus, se é saliva, tá? Então, é muito bom, né, nesse sentido, tá? E aqui só pra gente ver, mais uma vez, esse paciente tinha 46 anos, do sexo feminino. Ele tinha essa lesão nodular, localizada em mucosa jugal direita. E é uma lesão que, né, foi crescendo, eu acho que tinha uns 3 anos.
Então, a gente percebia que é uma lesão que tem toda a característica de ser benigna. Então, o tratamento, nesse caso, acabou sendo também realizado quando esse paciente foi submetido a uma biópsia do tipo excisional. Então, removeu-se completamente essa lesão, como vocês estão vendo aqui pela imagem. Então, aqui, ó, a imagem da remoção por completa desse fragmento, suturou, e aí enviou esse fragmento aqui em um coletor contendo formal a 10% para o laboratório, tá? E lá, feita a análise anatomopatológica, o resultado foi de fibroma traumático, tá? Então, hiperplasia fibrosa é uma lesão proveniente a um trauma crônico, tá, gente? Então, esses foram os pontos que eu quis trazer para vocês aprenderem sobre biópsia. Qualquer dúvida, me coloco aqui à disposição de vocês. Um grande abraço.